Olá, pessoal, vamos iniciar mais um evento aqui da Escola Superior, nosso grupo de estudo de ciências criminais, que conta com a participação, honrosa participação hoje, o professor Paulo César Bussato. Temos aqui hoje também nosso coordenador do grupo, Adriano Firmino. Prazer tê-los aqui conosco nesta manhã. O professor Paulo já é amigo aqui do Ministério Público do Estado de Goiás. Antes dessa pandemia, já esteve aqui conosco em muitos eventos, já nos brindou aqui em vários eventos, é nosso professor aqui, e hoje, virtualmente. E como eu estava conversando antes ali com o professor Paulo, esse convite partiu já faz até um certo tempo, foi antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos combinado esse evento aqui com esse nosso grupo de estudo, inclusive pelo Zoom. E acabou que hoje a gente usa normalmente esse ambiente virtual, mas o convite foi mantido e parece que até seria algo novo, né, Paulo? A gente trabalhando assim com o Zoom, mas era uma coisa que já veio lá do ano passado, antes mesmo de pandemia, a gente já tinha combinado, que era um grupo de estudo que era para ser presencial, com convidados falando apenas ali pelo Zoom, com outras, e acabou que a gente acaba divulgando isso, vai para o YouTube, aproveitou, a gente ampliou cada vez mais isso. Então, é um prazer tê-lo aqui, Paulo, nesta manhã aqui conosco, para trabalhar no nosso grupo de estudo aqui de Ciências Criminais da Escola Superior. E eu passo a palavra aqui para o Adriano para a leitura do seu currículo. Adriano. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez aí, um bom dia para ti, bom dia a todos aqui da sala, bom dia a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. É uma honra, é um prazer receber mais uma vez, né, o professor Paulo César Bussato, sem dúvida nenhuma, um dos nossos grandes pensadores da dogmática penal, não só no Brasil, como no mundo. Professor que tem um extenso currículo como membro do Ministério Público, nas suas atividades acadêmicas, não só no Brasil, como fora do Brasil. Professor, eu vou ler aqui rapidamente o currículo do professor, um resumo do resumo, viu, professor? Porque senão eu ia tomar o tempo aqui da palestra do senhor, da fala do senhor. O professor é graduado pela Universidade de Londrina, na Estadual de Londrina, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, e doutor pela Universidade Pablo Olavide, na Espanha, e é professor, não é, da Universidade Federal do Paraná, além, claro, como já referido, membro do Ministério Público do Paraná, procurador de Justiça. Passo a palavra ao professor, então, sem mais delongas, e tenho certeza que o tema é super instigante, um tema ainda... O professor é um precursor, né, do tema no Brasil, e tenho certeza que vai nos trazer aí uma reflexão sobre essa questão que nos traz ainda muitas dificuldades e, inclusive, né, a aplicação da filosofia da linguagem, do dolo, na perspectiva de ação significativa, etc., ela traz resultados, né, para casos complexos que atualmente nós, com outras categorias dogmáticas, não encontramos. Então, passo a palavra para o professor. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite do Ministério Público de Goiás, agradecer a todo mundo que participa com a gente nessa manhã e fazê-lo dirigindo esse agradecimento aos meus colegas, aos meus amigos, né? O professor Marcelo André de Azevedo, o professor Adriano Firmino, o professor Marcelo. Desde a primeira vez que eu fui a Goiânia, não conhecia nem a cidade, né? Primeira vez que eu já fui para falar no Ministério Público, conheci o professor Marcelo, nossa identidade foi imediata, né? E acho que no primeiro dia de um curso que eu ditei lá no Ministério Público de Goiás, nós já saímos jantar e bater papo sobre direito penal, né, Marcelo? Há bastante tempo que a gente trabalha juntos em várias iniciativas, o Vinícius Marçal também, o
Flávio Cardoso, quer dizer, acabei que fiz uma amizade muito grande com muitos membros do Ministério Público de Goiás e vejo que tem um potencial tremendo de estudos. Vocês têm, eu acho que esse é um grande diferencial do Ministério Público goiano, é uma vontade de estudar permanente, né? E isso impulsiona para frente. Eu costumo dizer que as instituições são feitas das pessoas, não é? E as pessoas que eu encontro no Ministério Público de Goiás são pessoas muito dispostas a impulsionar a instituição. Então, eu diria que a instituição é o que é por conta de vocês, e então agradeço a presença de todos aqueles que vierem debater com a gente essa manhã e faço esse agradecimento dirigido a todos na pessoa dos professores Adriano Firmino, Marcelo André de Azevedo, que são meus colegas queridos e estudiosos de direito penal. O tema, e foi muito bem levantado pelo doutor Adriano, embora ele tenha deixado de lado o ponto que eu disse para ele que era o mais importante do meu currículo, dizer que eu sou amigo do Ministério Público de Goiás, ele não disse, né? Mas fica aí a referência. Ele disse uma coisa que é verdade, né? O quanto a gente acha que sabe sobre dolo e o quanto a gente, de fato, não sabe sobre dolo. Algumas categorias clássicas, no âmbito da teoria do direito, a gente meio que dá por sabido. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre dolo. Dolo é consciência e vontade, ponto, está no código, não há nenhuma dúvida. Só que são justamente essas certezas que, quando a gente chega mais perto, e quanto mais perto, mais olha para a prática, que você vê que você tem uma dinâmica teórica, e quando você chega na hora da aplicação dela no foro, é um desespero, é um Deus nos acuda. Porque, claro, qual é o problema central aqui? Dolo é consciência e vontade, beleza. Como é que você sabe que o cara agiu com consciência e vontade? E vamos botar a mão na consciência, todos nós, membros do Ministério Público, quem nunca fez uma denúncia dizendo que fulano matou ciclano com consciência e vontade? Você realmente sabe aquilo que você afirmou? Eu acho que a gente deve partir dessa pergunta. Na hora de fazer a produção probatória, inquirir as testemunhas, ir para o júri, não é um desespero? Quer dizer, aquela afirmação que você faz categoricamente na peça prefacial do processo se converte em um drama, porque essa certeza desaparece na praxis. E eu acho que daí sim é o ponto que na apresentação o Adriano tocou, da importância da filosofia da linguagem como base epistemológica, porque ela é a filosofia da praxis. Ela traz para o ambiente da praxis uma questão que ela foi mantida durante longo tempo e discutida no ambiente teórico. Então, a minha fala, eu vou procurar muito brevemente, depois é óbvio, a gente pode desenvolver isso em debates, mas eu vou procurar muito brevemente mostrar para vocês o circo que virou a discussão sobre o dolo, como essa discussão não tem nenhuma relação com a praxis, como ela está completamente perdida e como ela pode ser trazida de volta para a praxis a partir da filosofia da linguagem. Então, vamos lá. O dolo clássico, todo mundo ouve isso sempre, é composto por consciência e vontade, então composto por saber e querer, né? E em torno dessas ideias, do saber e do querer, a doutrina clássica distingue em 3 tipos de dolo. Um dolo direto de primeiro grau, intenção de realização do resultado, um dolo direto de segundo grau, que é a anuência com consequências da ação tidas como necessárias pela comum experiência, e o dolo eventual, que é a anuência com as consequências da ação tidas como possíveis, segundo a experiência. Então, basicamente, essas 3 categorias de dolo são trabalhadas pela doutrina. E aí vem aquela clássica divisão, a fronteira entre o dolo eventual e o dolo direto de segundo grau, que é a necessidade ou eventualidade do resultado não orientado pela vontade, porque, claro, se for orientado pela vontade, se eu quero atingir aquilo, nós estamos falando de dolo direto de primeiro grau. E aí vem a dinâmica onde mais houve polêmica, que é a fronteira entre o dolo eventual e a culpa consciente. Todos nós sabemos disso, né? O drama está ali, e vamos lá, quem não pegou aquele caso de trânsito até hoje, né? Que tá justamente naquele limiar infernal e tal. E aí, como é que a doutrina trabalha isso desde um ponto de vista teórico? Né? Como é que essa vertente clássica de enxergar o dolo
trouxe o aspecto teórico nesse campo de discussão, separação entre dolo e culpa, daí no limite entre o dolo eventual e a culpa consciente. Falam-se em 3 grupos de teorias: as chamadas teorias da vontade, as chamadas teorias da representação e as chamadas teorias igualitárias. Tá? Então, no ambiente do plano das teorias da vontade, a gente se encontra, primeiro, acho que a mais difundida é a tal teoria do consentimento. Né? O Metzger é que falava que no dolo eventual o autor aprova o resultado o agrada. Né? Então, a gente sempre diz, olha, no dolo direto é a vontade de realização e no dolo eventual é o consentimento. Né? Então, essa teoria da vontade, procurando explicar a fronteira entre dolo e culpa, no plano das teorias da vontade, a teoria do consentimento de Metzger é essa. Né? Diz que no dolo eventual o sujeito aprova o resultado. Havia uma contraposição já no plano clássico entre o Metzger e o Engels. Né? O Engels falava em indiferença, dizia que no dolo eventual o autor manifesta uma indiferença para com os resultados colaterais, exceto aqueles que são absolutamente indesejados, que é aí onde reside a culpa consciente. Ou seja, a diferença entre um e outro é que, em um caso, o sujeito é indiferente, enquanto que no outro os resultados são indesejados. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o Engels não vai falar na representação que é própria da culpa inconsciente. Né? E aí isso dá um problema na divisão, porque ele vai ter que dizer, olha, a ausência de representação na culpa consciente que está presente, aliás, na culpa inconsciente, que está presente na culpa consciente, é um ponto-chave. E ele está falando só de indiferença, não está falando do que o sujeito antecipa ou não antecipa a respeito do caso. E é aí que, justamente em crítica ao Engels, aparece a terceira teoria da vontade, que é a teoria do Armin Kaufmann. Você sabe que o Armin Kaufmann era um discípulo do Welzel, né? E que era um discípulo promissor, mas que termina morrendo relativamente jovem. O Kaufmann sustentava, entre as teorias da vontade, que a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente encontrava-se na falta de comprovação de uma vontade de evitação. Ou seja, quando o sujeito atua em culpa consciente, ele ativa contrafatores para evitar o resultado, né? Enquanto que no dolo eventual ele simplesmente não o faz. Ou seja, ele não consegue comprovar que houve vontade de evitar a produção do resultado. Então, tanto em todos esses casos, o que é que eles têm em comum? Se procura analisar a relação do sujeito com a sua vontade. Ou seja, para o Metzger, o autor aprova o resultado, para o Engels, o autor é indiferente acerca do resultado, no que tange sua vontade, e para o Kaufmann, ele não consegue comprovar que ele quis evitar o resultado. Tá? Isso são um grupamento de teorias, tá, pessoal? Um grupamento de teorias da vontade que visa separar o dolo eventual da culpa consciente, fazer aquela fronteira ali. Muito bem. Do ponto de vista das chamadas teorias da representação, que vão prestar atenção em outra coisa, não vão prestar atenção na questão da vontade, no elemento volitivo, mas sim no elemento cognitivo, o que vai aparecer é, primeiro, a chamada teoria da possibilidade, né, que é a mais comum, também tem vários autores a respeito disso, tal, que vão falar que o conhecimento do resultado como possível, ou seja, a representação do resultado já é dolo, e que nem existe culpa consciente. Né? A ausência do elemento volitivo. Né? Então, nós estamos falando só no plano da representação, representou é dolo, acabou. Né? E esse é um critério meio raso, evidentemente, porque a gente sabe que nos casos em que existe uma culpa consciente, vamos pensar naquele caso clássico, né, do Guilherme Tell, o atirador do arco que tira a maçã da cabeça do filho. Evidente que ele não quer matar o filho, evidente que ele não anui com isso. Evidente que ele sabe que isso é possível, e ainda assim a gente fala que nesse caso vai ser culpa consciente. Então, a mera representação não é suficiente para falar de dolo ou de culpa, né? Essa diferenciação. Então, a doutrina começou a esmiuçar um pouco mais essa ideia de possibilidade, e um dos casos uma das doutrinas, uma das teses mais famosas é da Ingeborg Puppe. Nós temos a tradução desse livro para o português, né? Acho que foi publicado pela Manolha, era uma tradução do Luiz Greco, quando ele foi fazer os comentários da Puppe, acho que no Nomos Comentário, ou um dos comentários aqueles alemães,
Ele foi estudar isso, ele aproveitou para traduzir o livro da PUP sobre dolo e culpa. O que a Ingeborg Pupp diz? Que ela fala da probabilidade, né? O reconhecimento de um sério perigo ao bem jurídico é uma prognose intelectual que refere ao dolo. Ou seja, o dolo seria reconhecido quando o sujeito reconhece que há um sério perigo ao bem jurídico e atua ainda assim. A contraposição, ou a dialética com a Pupp, quem estabelece é o Frisch, o Wolfgang Frisch, naquele Vorsatz und Risiko, né? Dolo e risco, em que ele vai falar das questões acerca do resultado, dizendo que o que importa, na verdade, é a ação. Se vocês olharem toda a obra do Frisch, ele vai centrar fogo na importância do desvalor de ação frente ao desvalor de resultado. Inclusive, no plano da imputação objetiva, ele fala da imputação objetiva da conduta e não do resultado, né? E aqui ele faz o mesmo. É a chamada teoria, dentro das teorias da representação, a chamada teoria do risco. O que é que ele diz? Ele diz, olha, o resultado tem que ser excluído, excluir considerações sobre o resultado porque ele ainda não existe, né? Também não existe elemento voletivo no dolo. A questão do dolo é representação. Então, quando é que eu vou ter dolo eventual? Diz o Frisch, quando o sujeito tomar uma decisão pela possível lesão de um bem jurídico, né? Houve uma exposição a risco. Então, ele decidiu expor a risco e, com essa decisão, ele agiu dolosamente. Tá? Claro, qual é a crítica que se faz ao Frisch? Ora, não se fala em prognóstico, né? O cara não antecipa o que está lá na frente, não representa nada, simplesmente decide pela lesão do bem jurídico, isso está na ação e acabou, né? E a outra variante, uma variante que talvez seja mais elaborada sobre as teorias da representação, aparece no Erzberg, a chamada teoria do perigo desprotegido. Ele vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente pela natureza do perigo. Vai dizer que tem dolo eventual quando a evitação do resultado depende só de fatores sorte ou azar. E vai existir culpa consciente quando a evitação do resultado depende do cuidado do autor ou de um terceiro a respeito da evitação do resultado. Ou seja, não está aleatório, né? Não está ao azar a coisa. É possível eu interferir naquilo. Aí ele chama isso de culpa consciente. Agora, percebam bem, aqui nós estamos falando de teorias da representação e teorias da vontade, que procuram separar dolo eventual de culpa consciente, tá? Mas isso não resume o cenário todo, porque há quem sustente, depois nós vamos voltar a esse ponto, há quem sustente que não tem que separar dolo eventual e culpa consciente. Há dois autores, pelo menos, famosos, o Albin Ezer, que foi, inclusive, diretor do Max Planck, né, durante algum tempo, e o Thomas Weigand. O Thomas Weigand é o que publicou a 5ª edição, atualizou a 5ª edição do Jeschke, que está ali atrás do Dr. Marcelo, né? Ali na estante dele está lá o livro do Jeschke, a 5ª edição, traduzida para o espanhol, né? Publicação da Comares. Essa 5ª edição aí é a primeira edição que o Thomas Weigand participa junto, né? Atualizando a obra do Jeschke. E ali já aparece isso, que é a ideia de unificação do dolo eventual e da culpa consciente em uma terceira categoria. Tá? E aí isso aproxima um pouco também do common law, né? A ideia de recklessness, ou de culpa muito grave, culpa temerária, né? Claro, a crítica que eles sofrem é de dar um igual tratamento da decisão contra o bem jurídico e da leviana confiança na evitação do resultado. Quer dizer, o sujeito que é leviano a respeito da evitação do resultado, mas acha que vai dar conta, é tratado do mesmo jeito que o sujeito que decidiu agir, não importando se vai atingir o bem jurídico ou não. Essa é a crítica que se aparece a eles. Então, isso, gente, isso que eu acabei de dizer é um cenário, tá? Um cenário das discussões da divisão entre dolo e culpa a partir das teorias clássicas. O que é que eu vou dizer para vocês a respeito desse cenário? Que todos esses problemas derivam em situar mal a discussão. Quem faz a pergunta errada nunca chega na resposta certa. Tá? Então, a meu ver, essa discussão é uma discussão vazia, é inútil, porque todas as soluções e teses que eles propõem padecem do mesmo problema. Qual é o problema? A verdade como correspondência. Os caras todos esses estão falando de vontade, estão falando de representação, como se eles soubessem o que se passa na cabeça do camarada que atua. E isso é o fim da picada, é a única coisa que nós não sabemos. É isso que acaba com essas teses quando elas vão parar nas petições, nas alegações finais, nos argumentos de recurso.
Porque daí o juiz diz para você assim, doutor, está muito bonito isso aqui, teoricamente, mas aqui na prática a conversa é outra. Por quê? Porque o Zezinho, testemunha, disse tal coisa. Vocês percebem a questão? A questão é, toda essa investigação, vamos voltar só para... o sujeito conhece ou não conhece o resultado? O sujeito reconhece a existência de um perigo ou não reconhece a existência de um perigo? Ele considera que ele pode atuar ou considera que ele não pode atuar? Ele aprova o resultado ou ele é indiferente acerca do resultado? Gente, como é que nós vamos saber disso? Isso tudo que se passa na cabeça do sujeito é inacessível. Não tem sentido discutir consciência e vontade como alguma coisa que está dentro do sujeito. Isso não dá. Não dá como projeto. Entendeu? A discussão correta não é saber se o sujeito agiu com consciência ou com vontade, porque nós nunca saberemos. E o passo número 1 é igual, sabe? É igual, eu vejo, é uma comparação meio tosca, mas vamos lá, né? Eu olho para isso e me dá a sensação daqueles casos do alcoólatra, sabe? Como é que trata o alcoolismo? O primeiro passo é o cara se reconhecer como alcoólatra, né? O passo número 1 do AA é o cara dizer, olha, eu sou fulano, sou alcoólatra há não sei quanto tempo, tal. Eu estou contando isso não porque eu tenha ido, né, pessoal? Só estou contando porque, né? Isso aí a gente vê, esse é o primeiro passo. E aqui parece a mesma coisa, né? O primeiro passo que a gente tem que dar é entender que a discussão correta não é saber se o sujeito agiu com consciência e vontade, porque nós nunca saberemos. Ponto de partida que nós temos que admitir é, eu não tenho acesso ao que ocorre em primeira pessoa do sujeito. Nem eu e nem o julgador. E se eu partir desse ponto, aí eu consigo formular a pergunta correta e situar corretamente a discussão. A discussão correta é por que eu atribuo a uma determinada conduta o qualificativo de dolosa e por que eu atribuo a uma determinada conduta o qualificativo de culposa. Por que eu chamo essa conduta de dolosa e chamo a outra de culposa? Isso não tem nenhuma relação com algo que se passa na cabeça do sujeito. O dolo não é ontológico. O dolo não é um dado psicológico. Não é. O dolo é normativo, é atribuição. Vamos lá, eu não estou dizendo que dentro da cabeça do camarada não tenha uma vontade. Eu não estou dizendo que dentro da cabeça dele ele não antecipe um resultado, ele represente, ele pense sobre isso. O que eu estou dizendo é que o pensamento dele, o que se passa dentro da cabeça dele, não pertence ao direito. Então, toda a ideia finalista do dolo natural é um absurdo jurídico. É um absurdo. O dolo psicológico é um absurdo. O dolo é normativo, é atributivo. Isso está no Eng, está no Hassemer, está no Hruska, está no Roxin, que também está ali atrás do Dr. Marcelo. Né? Como atribuir um tipo sem demonstrar todos os seus elementos, inclusive subjetivos? Não dá, certo? Se eu vou fazer uma afirmação de que uma ação é dolosa sem demonstrá-la, eu abro porta a arbitrariedades. Então, vejam só, admitir um dolo como algo psicológico consiste em si mesmo em uma arbitrariedade. Porque eu estou falando de algo que eu não sei. Eu não sei, o juiz não sabe, ninguém vai saber o que se passou na cabeça do camarada. Não sabe hoje e não saberá no processo, porque o processo vai fazer uma reconstituição do fato, que não é o fato, é uma reconstituição. Tá? Então, perceba, o que acontece aqui? Acontece que aquela busca da verdade do dolo como correspondência é a busca do santo grau. Não dá para buscar isso. Nós temos que reduzir as nossas expectativas e procurar recursos que permitam eu falar do dolo atributivo. Porque, vamos lá, se eu quisesse realmente averiguar um dolo como fenômeno psicológico, o que eu tinha que fazer? Recorrer à psicologia e à psiquiatria? Vocês conhecem algum laudo de dolo na prática forense? Como é que você ia afirmar a certeza do dolo? Além de você precisar de um psicólogo, você ainda tem o seguinte problema. O psicólogo tinha que ser um viajante do tempo. Porque não basta ele afirmar o que passa na cabeça do cara agora, ele tem que analisar o cara agora e voltar no tempo e achar o que ele pensava no momento do fato. Isso é um milagre. Né? Você precisa de um milagreiro. Né?
Não há laudos que dê conta disso. Então, perceba como isso é uma coisa inútil, é uma busca sem sentido. Então, nós temos que começar por admitir o dolo normativo. Significa dizer o quê? Que quando os tribunais e os juízes dizem que alguém agiu com dolo, o que eles fazem é atribuir à conduta o título de conduta dolosa, certo? Pô, aí, quando eu admitir isso, eu vou trazer para o ambiente uma outra coisa, uma obrigação de fundamentação completamente diferente da obrigação de fundamentação do dolo psicológico. Porque, claro, o juiz diz, olha, eu acho que esse caso aqui é dolo porque o sujeito agiu com consciência e vontade. Ora, como é que você sabe, meu velho? Me mostra. Agora, se o juiz disser assim, olha, esse caso aqui eu atribuo a esse caso o caráter de dolo. Aí, quando ele está dizendo que ele atribuiu, ele vai ter que dar os seus fundamentos, não é verdade? Olha, eu estou atribuindo por causa desse fator probatório. Tá? Aí nós vamos discutir se os fundamentos dele são ou não são adequados para dar o caráter doloso àquele caso, ou culposo que seja. Né? Essa decisão deixa de ser uma decisão arbitrária para ser uma decisão baseada em fundamentos, e aí nós vamos discutir os fundamentos. Tem uma frase no livro do Hassamer, que está ali atrás do doutor Adriano, Fundamentos, aquele, que ele diz assim, o dolo é a prova do dolo. E está certo, né? Que no final das contas o dolo é aquilo que eu consiga provar a respeito dele, porque ele é normativo. Tá? E cuidado, gente, cuidado com os falsos normativos. Porque também tem muita gente que diz que o dolo é atributivo e que é normativo, tal. O Roxin, por exemplo, né? Você olha, o dolo é atributivo, a gente tem que atribuir o dolo. Mas só que ele diz que tem que atribuir o dolo conforme seja a consciência ou a vontade do sujeito. Quer dizer, ele continua pretendendo uma equivalência entre o que ele atribui e alguma coisa que vai na cabeça do cara. Nós não podemos almejar esse santo grau. Nós não vamos chegar lá. Tá? Nós não vamos chegar lá. Vamos deixar de se iludir. Né? Eu digo sempre, eu já dei esse exemplo em outra ocasião aí em Goiás mesmo, num evento falando sobre isso. Eu dei o exemplo do atropelamento, né? Eu digo, olha, eu venho dirigindo meu carro muito tranquilamente e tal, distraído, escutando o último disco do Joe Bonamassa, né? Bluseiro, bacana, tal. Estou distraído com os solos do cara, daqui a pouco eu passo um sinal vermelho e blum, atropelo alguém. Né? Porra, eu paro, desço, olho, vou olhar lá atrás, é um inimigo. De repente, sei lá, um político conhecido, né, que a gente não gosta, tal. Aí eu saio e digo, yes! Vocês estão vendo. Vocês vão chegar para o juiz e vão contar o quê? Vão contar, ó, o cara passou o sinal vermelho, atropelou o outro, vocês estão comemorando, pô. Né? A pergunta que eu quero fazer é, eu estou condenado por dolo ou imprudência? Vocês vão me dizer que eu estou condenado por dolo e vão dizer, puxa, que sacanagem, professor. Puxa, isso é uma baita injustiça. Acontece o seguinte, tem uma fraude no meu argumento, que talvez vocês não tenham percebido. Eu comecei o argumento dizendo, olha, eu vinha distraído, escutando o Joe Bonamassa, e vocês, ó, engancharam no meu anzol. Vocês se convenceram de que isso é uma verdade. Mas será que era mesmo verdade? Será que eu não queria atropelar aquele cara? Eu vou tentar convencer o juiz, né? Eu vou chegar para o juiz e vou dizer, ó, doutor, está aqui um CD do Joe Bonamassa, o senhor dá uma escutada, vê se não dá para se perder nesse solo, né? Olha que bacana e tal. Mas, cara, isso pode dar certo, pode ser que não. E nós nunca saberemos, o juiz também nunca saberá. Né? E se vierem dados dizendo lá, porra, esse cara a vida inteira criticou o fulano e tal, e aí passou em cima dele naquele momento, pô, é capaz de eu ser condenado por dolo, né? Então, vejam, o que eu quero dizer a pergunta clássica é, existem bons argumentos ou não para condenar por dolo? A intenção, perceba, que por muito que ela exista internamente como algo que passa na cabeça do sujeito, não é isso que interessa. Intenção, na verdade, se expressa na ação. Isso aí não sou eu que digo, é o Wittgenstein, tá? Wittgenstein diz, a intenção se expressa na ação, portanto, só cobra sentido em meio público, social, de interação. Né? Quando você tem uma ação, ela acontece em meio público,
e é percebida como a expressão de uma intenção. A identificação da existência de uma ação, o que separa uma ação de um mero acontecimento, é que ela pode ser atribuída a alguém porque ela se expressa com uma intenção. Não é só o Wittgenstein que diz isso, tem um livro quase inteiro sobre isso, daquele Bernard Williams, que é um filósofo britânico, né, ou americano, não sei, mas é de fala inglesa, né? O livro dele fala muito sobre isso, né? O professor Vives, o que fez foi capturar essa ideia do Wittgenstein e trazer para dentro do direito penal, dizendo que, ao contrário do desejo ou do propósito, o dolo é passível de atribuição porque é presente um compromisso de levar a cabo a ação correspondente. E isso se expressa na própria ação. E é certo isso, né? É na ação que eu vou perceber esse dolo. E como é que ele propõe que isso seja feito? Através de etapas de aferição. As etapas de aferição de dolo, no modelo significativo, seguindo a doutrina do professor Vives, são as seguintes. Primeiro, a verificação das regras sociais a que corresponde um tipo. De que tipo eu estou falando? Estou falando do homicídio? Como é que se mata alguém? Qual é o padrão de matar alguém que eu tenho? Sei lá, nesse caso eu estou investigando arma de fogo, ou estou investigando um caso de atropelamento. Como é que se mata alguém nesses casos? Tá? Então, a verificação das regras sociais, como normalmente se faz para realizar aquele tipo. Essa é a etapa número 1. A etapa número 2, o cotejo dessas regras, dessas formas pelas quais se realiza o tipo comumente, que é um reconhecimento, né? Frente às técnicas que o autor dominava. Por que isso é importante? Olha só, vamos lá, vamos dar um exemplo de novo, né? De novos exemplos. Aconteceu lá, um cara estava ferido por causa de um acidente de moto, caiu na rua, e alguém foi lá, pegou esse cara, botou em um carro e levou para o hospital. Quando chegou lá, o sujeito teve seccionada a medula, tá? No atendimento ali, no levar o cara, foi mal transportado ou mal isolado e acabou ficando paralítico, tetraplégico. Você vai dizer, puxa, foi sem querer, né? O cara quis socorrer o sujeito, levar para o hospital, né? Para socorrer e acabou deixando o cara paralítico. Se foi um acidente, foi sem querer. Não dá para culpar. O cara foi atuar no sentido da diminuição do risco, não é isso que a gente falaria, do ponto da imputação objetiva, etc. Só que daí é o seguinte, ó, você descobre no caso concreto que esse cara é um neurologista. O cara que prestou socorro. Como é que ele não isolou direito essa coluna desse cara para levar ele para o hospital? Aí você descobre que, além de ser um neurologista, o cara que foi socorrido por ele era o cara que estava traindo ele com a mulher dele, né? Estava saindo com a mulher do médico. E aí você descobre também que o médico tinha contratado um detetive que tinha mostrado para ele fotos desse cara. Daí a pergunta, continua sendo imprudência? Continua sendo sem querer ou virou dolo? Vocês perceberam que eu não falei nada sobre o que ele pensou? Nenhuma gota, nada, zero. Eu estou dando dados circunstanciais, né, a respeito das técnicas que esse autor dominava, o que é que ele sabia. E cotejando isso com formas eficientes de matar ou de lesionar, nesse caso. Né? Eu pego o tipo penal, como é que se pratica a lesão? Assim. E pego as técnicas que o autor dominava, cotejo as duas. Se eu cotejo as duas e encaixa, eu vou dizer a partir daí que o autor sabia o que realizava, não? E aí eu vou olhar, essa é a terceira etapa, né? Afirmar que o autor sabia o que realizava. Depois, eu vou fazer uma verificação de se existe uma manifestação externa dele, o que é que ele fez, afinal? Ele catou o cara, jogou no banco de trás da caminhonete, saiu sacolejando pelos buracos da cidade para levar para o hospital. Tá? Isso é o que ele fez. Então, eu vou verificar se houve uma manifestação externa que contempla o significado de um compromisso de atuar no sentido da vulneração do bem jurídico. E aí, com isso, eu vou conseguir expressar a vontade. Vocês perceberam que essas técnicas, esses passos, são passos a respeito de todos, de coisas externas e atributivas? Não há um momento em que eu entre na cabeça do sujeito ou que eu tenha que entrar. Essa fórmula, que é a fórmula proposta pelo professor Vives, é uma fórmula que vai aproximar
a realidade prática da estrutura teórica, tá? Com um ganho evidente de segurança jurídica. Onde que eu ganho a segurança jurídica? Muito simples. O juiz perde a possibilidade de apontar para o que vai na cabeça do réu, que é inacessível, e é impossível de se questionar, e passa a ter que dar os seus fundamentos de decidir segundo dados probatórios acessíveis a todos do processo. E esses fundamentos passam a poder ser discutidos, né? De lege ferenda ainda permite questionar se existe sentido em manter as subdivisões do dolo, em dolo eventual, dolo direto de 2 graus, etc., porque a classificação deriva da pretensão de situar o que vai na mente do sujeito. Ah, no dolo eventual, ele considerava possível o resultado. No dolo direto de 2º grau, ele tinha certeza do resultado. Cara, como é que você vai saber disso, velho? Né? O Rodrigo Cabral, na tese de doutorado dele, defende a ideia de que essa separação é absurda. E, no final, na hora que a gente atribui responsabilidade, a gente fala em responsabilidade dolosa ou imprudente, né? A gente não fala em graus de dolo. A gente fala em graus de dolo no plano da doutrina, né? Só que esses graus de dolo são baseados numa ideia de que eu tenho acesso à mente do sujeito, que, na verdade, eu não tenho. Olhando para os fundamentos linguísticos atributivos, a classificação poderia ser tripartida. Não estaria muito longe daquilo que o Weigand e o Weser propõem. Olha, eu posso ter aqui dolo, atribuo culpa, ou atribuo uma categoria intermediária, que é uma culpa temerária, uma recklessness, e ponto. Né? Que é uma fórmula possível de se fazer. Tá? Então, dogmaticamente, as discussões sobre as variações da teoria da vontade, da representação, desaparecem completamente, não tem sentido. E desaparece junto a pretensão de afirmar uma verdade sobre o dolo. Nós vamos passar a afirmar ser ou não ser justo, conforme os fundamentos que eu apresento. Posso ter um fundamento X, com base nas provas X, e dizer que eu pretendo que esse caso seja reconhecido como dolo, e achar que isso é justo. E o Marcelo vai ter uma tese contrária e vai dizer, olha, por causa desse elemento probatório, eu considero que a minha decisão a respeito que é de imprudência é mais justa que a tua. Porque pretensões de justiça nós podemos mensurar em graus, né? Olha, uma é mais justa que a outra. Quando a gente vai falar em verdade, como correspondência a algo que passa na cabeça do sujeito, a verdade é excludente. Ou é verdade ou não é. Não tem mais ou menos verdade. Eu posso ser mais ou menos justo, mas não posso ser mais ou menos verdadeiro. Então, acho que aí existe um ganho bem sensível de aproximação entre praxis e teoria no modelo significativo. Não sei se isso serve para a gente começar a debater, a bater papo, mas eu acho que já tem aí uma provocação bem grande, né, para os colegas. A partir daqui, fico nas mãos de vocês aí para o que vocês quiserem avançar no debate, tá bom? Obrigado. Obrigado, Paulo. Excelente exposição. Por coincidência, hoje pela manhã, eu acordo cedo para treinar, e eu conversando com a minha personal, ela me trouxe um caso antigo dela, sobre fuga do local do acidente. E ela falou, já que a gente está tocando, ela veio me trazer o seguinte caso. Uma vez na vida, eu bati um carro, e aí eu estava com a minha sogra, e ela passou mal, ficou nervosa, ela bateu num carro parado. Diz ela que a história dela, desceu do carro, viu que tinha batido o carro, e a sogra começou a passar mal, uma idosa, ela falou, vou levar minha sogra embora, depois eu volto. Ela olhou, desceu, olhou tudo, e na história dela, esqueceu de deixar ali um cartão, uma coisa. E ela rapidamente deixou a sogra na casa e voltou. E quando ela voltou, aquele carro já não estava mais lá. O cidadão tinha tirado o carro e ido embora, mas ela voltou. Aí, antes ela continuasse, eu falei, mas vem cá, você tem prova que você voltou? Eu falei, não, está tudo filmado. Tem filmagem que eu estava descido do carro, que eu olhei, viu lá o que tinha sido, mas tem filmagem que eu voltei lá depois e que no carro não estava lá. Eu falei, você tem? Você tem. Eu falei, o que deu? Porque aí eu paguei tudo lá depois, mas eu fui lá para um tal de juizado criminal. O promotor falou que eu não podia ter ido embora, que eu fugi, que era crime. Eu virei para ela e falei assim, você foi mal assessorada. Eu falei, mas você não teve. Aí eu não entrei em questões técnicas, né? E foi isso.
Assim, é muita questão, eu expliquei isso, é questão de argumentos. Você poderia ser condenada, se fosse processada, até poderia. E aqui está muitos argumentos. Se você tivesse uns bons argumentos para demonstrar que você não teria a intenção de fugir, você tinha os seus argumentos para dizer que você não tinha intenção de fugir do local do acidente. Você saiu dali, né? Aí eu trabalhei justamente, nós estamos... o nosso elemento subjetivo do tipo aqui. E até no final, depois de meia hora falando com ela, ela ficou até brava. Agora, depois dessa conversa, eu estou com raiva do promotor e do meu advogado. Foi assim, essa questão das pessoas quererem algo absurdo, invadir a mente do ser humano para provar dolo. Né? E nós aqui, como membros do Ministério Público, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De parar com esse subjetivismo. Não, então, essa preocupação, Paulo. Então, eu gostei muito, e já acho que já nós estamos aqui, talvez você não saiba, a terceira aula que nós já estamos trabalhando, e cada professor com uma abordagem com dolo. Eu acho interessante que cada professor com uma abordagem distinta, trabalhando com essa questão de dolo e prova do dolo, isso é muito importante para ressaltar essa preocupação que nós temos. Num caso desse, por exemplo, talvez se o colega tivesse uma preocupação maior, né, de extrair dessa questão atributiva do dolo, ele poderia ter olhado esse caso, aferido esse caso, analisado esse caso com uma outra visão. Né? A questão toda é assim, talvez o que faltou aí, a habilidade, né, do advogado que acompanhou a moça, né, o que faltou para ele seria fazer uma pergunta muito simples, né? Se o promotor dizer assim, a senhora fugiu do local do acidente, ele pergunta, escuta, como é que o senhor sabe que ela fugiu? Né? Porque daí ele ia se ver obrigado a dar os seus argumentos, né? Daí abriria passo a isso que você falou, que você fez a pergunta certa para a moça, né? Escuta, você tem prova disso? Quando você fez essa pergunta, o que ela foi buscar? Ela não foi buscar elementos que estavam dentro da cabeça dela, foi buscar dados circunstanciais externos que podiam demonstrar qual tinha sido o guia da sua conduta, né? E assim é que funciona. Na verdade, aquela expressão do Wittgenstein, que a vontade ela se apresenta na própria ação, a intenção é expressa na própria ação, é de fato assim, porque, vamos lá, nesse momento que nós estamos aqui, cada um fazendo alguma coisa, nós podemos ter outra intenção, mas ninguém saberá disso. O que se passa na cabeça da gente aqui, nesse momento, eu posso estar pensando em uma coisa, no que eu tenho que fazer à tarde, na aula que eu vou dar à noite para o pessoal da Guatemala, o Marcelo pode estar pensando, putz, eu tive que interromper o treino hoje uma boa parte, porque eu tive que ficar conversando com a mulher, ao invés de estar treinando, estava dando instruções técnicas de direito e tal. Nós podemos estar projetando fazer outra coisa nesse momento, mas nós não externalizamos nenhuma dessas coisas, né? Ao não externalizar nenhuma dessas coisas, não dá para a gente falar de intenção. Só se pode falar em intenção a partir da própria ação, porque elas estão conjugadas, né? Então, o que é que foi feito? Você fez a pergunta-chave para ela. O que é que você fez? Bom, eu saí de lá, tinha uma filmagem, filmou que eu desci do carro, lá e tal. Tem outra filmagem mostrando que eu voltei. Pô, então é isso. São esses os dados que você tem. Por exemplo, ela afirmar que minha sogra estava passando mal, é a afirmação dela. Disso aí ela não tem nada, salvo que venha a sogra, ou salvo que venha será um registro de atendimento dela no hospital com aquele horário, né? Foi levar a sogra no hospital naquele horário. Bom, tudo bem. Aí você tem uns dados com os quais falar de intenção, tá? E eu chamo muita atenção, Paulo, até para muitas vezes quando eu faço algum treinamento para os nossos assessores, principalmente, e para colegas, muitas vezes para colegas, quando a gente vê uma denúncia nossa, uma peça nossa, muito simples, de um crime muito comum, é tão natural que a gente faça afirmações sem qualquer embasamento. Isso é muito temerário. Assim, e a gente acostumou isso no passado, porque assim, a gente vem fazendo isso sem reflexão. Né? A gente só vem fazendo. É uma prática. Vem fazendo. É porque ele agindo com consciência e vontade, efetuou um disparo de arma de fogo.
Mas tudo bem que ele efetuou os crimes de arma de fogo. Eu gosto de dizer o seguinte... Ótimo que ele efetuou. Não estou discutindo que ele não efetuou. Ah, mas ele podia estar manuseando a arma, limpando a arma e disparou. Então, assim, a questão não é ali do efetuou da arma, né? Então, assim, todos os dados e circunstâncias evidenciam ali que ele, para a gente atribuir um comportamento doloso ou não. Então, assim, é muito complicado isso. Eu acho o seguinte, ó, é engraçado isso aí, porque eu sempre brinco, tem um curso que a gente dá aqui de preparação, né, quando os caras entram, substitutos e tal, sobre denúncia, né? E eu digo para eles sempre assim, ó, pessoal, denúncia tem que ser concisa, entendeu? Muito breve, escrever os elementos do tipo e deu. Sabe por quê? Porque tudo que você disser ali você tem que provar, né? Tudo. O que você disse é tua atribuição provar. Então, você está trazendo para você o piano de cauda. Se você contar uma história cheia de detalhes, de não sei o quê, e um deles for discrepante, tua denúncia é parcialmente procedente. Tá? Então, veja bem o que você vai escrever lá. Né? Então, essa afirmação é uma afirmação que contempla um perigo, né? Quando eu digo, ó, fulano de tal com consciência e vontade, né? E se a denúncia é uma hipótese, eu tenho que ir lá e dizer, ó, fulano de tal disparou em ciclano em circunstâncias que fazem denotar consciência e vontade. Né? E aí vamos lá, vamos provar se isso estava lá mesmo ou não. Né? E fica mais adequado. Né? Porque se eu faço a afirmação categórica, a bola é minha. Depois eu vou ter que provar. Com certeza. Antes de eu fazer outras considerações, eu passo para o Adriano, porque o Adriano ali ele está inquieto, muito inquieto. Estou vendo que ele se mexe para lá e para cá. Né? Que foi curioso o professor ter comentado essa questão que na sexta-feira passada a gente falava, né, Marcelo, com os nossos promotores que um pouco mais de um mês tomaram posse aqui no MP, e nós comentávamos exatamente essa questão da denúncia concisa e do cuidado que nós temos que colocar. A palavra tem peso, né? Mais ainda no processo penal e mais ainda num processo penal cuja perspectiva democrática impõe ao Ministério Público um ano de provar. Então, isso é muito importante, essa colocação e esse cuidado que nós devemos ter. Essa era o objeto da minha inquietação aqui. De fato é assim, né? A denúncia nos vincula, né? Cortou? Acho que cortou o professor Paulo. Paulo. Deve ter caído a conexão. Deu uma travada na imagem do Adriano, mas voltou? Agora eu estou ouvindo bem e vendo bem. Vamos lá, vamos voltar. Travou a imagem. Diga, Paulo. Não, eu estou ouvindo vocês bem e vendo bem, tudo certinho. Aqui não teve interrupção, não. Só um momentozinho de congelamento da imagem do Adriano. O resto está tudo sobre. Não, e é exatamente isso. E a questão da atribuição, não é? Essa forma de analisar, né, a questão do dolo, me parece que ela resolve, ou pretende resolver muitos problemas para outros campos. Eu vejo esse problema do dolo na improbidade administrativa, por exemplo. Né? É a busca do santo grau, como você coloca, porque quantas ações de improbidade elas são julgadas improcedentes a partir dessa perspectiva, o sujeito não agiu com dolo, mas como é que a gente... E agora isso vem expresso na modificação que está se programando para a legislação, né? Exato. Você sabe que vai ter uma alteração para incluir expressamente essa demanda, né? Exato. Então, você trabalhar com o conceito normativo e com a prova ao mesmo tempo, te facilita a vida, né? Então, nós precisamos pensar... E aproxima o direito penal do processo penal também, né? A gente sempre fala isso, né? Você veja, tem um outro efeito aqui, que é um efeito que às vezes a gente não se dá conta. A gente sempre... Às vezes tem gente que defende a ideia de teoria geral do processo, né? Cara, me dá uma certa urticária isso. A minha cacatua levanta o penacho quando eu escuto esse troço, porque, pô, os princípios que regem o processo penal são os princípios que regem o direito penal material, não os que regem o processo civil. É completamente diferente. A conversa aqui é outra. Ou seja, se a gente vai falar de dolo, por exemplo, e constata que o dolo é a prova do dolo, ora, peraí, o processo está imbricado aqui.
né? O dolo vai ser aquilo que eu consiga demonstrar sobre ele. Tá? Então, não pode ser o mesmo critério do direito civil, que tem presunção, por exemplo. Não vou presumir dolo, né? Só que faltava. Ah, você não contestou meu dolo, então está presumido que você agiu dolosamente. Pô, que bacana, né, cara? Isso parece uma coisa de louco, isso, né? Então, é evidente que as duas coisas são incompatíveis, né? Eu acho que, então, uma análise da filosofia da linguagem também traz a dimensão prática da aproximação entre processo e direito material, né? Que é um outro efeito também. Exato. Isso é muito importante, né? Nós temos ainda, né, essa dicotomia, especialmente no Brasil, né? O professor é um exemplo, que trabalha muito bem tanto o processo quanto o direito penal, mas aqui nós temos essa separação que é meio vou usar uma expressão talvez meio forte, mas um pouco esquizofrênica, né? Que você trabalha o processo absolutamente divorciado em algumas situações, divorciado do direito material, né? Eu me lembro muito, sabe? Eu me lembro logo que eu entrei no Ministério Público, e nós estamos falando do século passado, você vê como eu sou velho, cara? Quando eu entrei no Ministério Público, teve um congresso aqui em Curitiba, lá no Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é gigantesco, né? Vocês talvez já tenham estado lá, é uma obra de arte, realmente. Cheio de gente, é um congresso bacana e tal. E numa mesa estava o professor Afrânio, que já esteve aí com a gente algumas vezes, o Marcelo conhece bem também, né? E a professora Ada Pellegrini Grinova, né? Na mesma mesa. Eu não sei quem foi o imprudente que colocou os dois na mesma mesa. Em todo caso, a coisa foi. E a professora Ada ela fez um discurso amplo sobre teoria geral do processo, né? Querendo vincular o processo penal, o processo civil, a partir da questão da lide. Todo mundo conhece os textos da professora Ada, que é uma professora prestigiosa, foi orientadora do FAUS, inclusive, né? Pessoa muito, muito competente, sem dúvida nenhuma. Mas daí, a fala seguinte era do professor Afrânio. O Afrânio começou a fala dele dizendo assim: queria saber se alguma vez na sua vida a senhora pegou um inquérito na mão. Cara, isso é próprio do Afrânio, porque o Afrânio, vocês conhecem bem, não tem limite, né? Faz a crítica que ele acha que tem que fazer e acabou. Você administra se quiser. Sabe, alguma vez, a senhora, para fazer esse tipo de proposta, a senhora pegou no inquérito policial? A senhora sabe como é que funciona? E daí foi falado do funcionamento do processo, mostrando como o processo tem conexão com os princípios do processo, os princípios do direito penal material. Uma coisa bem interessante de ver. Então, eu entrei no Ministério Público, foi assim, uns meses depois do meu ingresso, eu entrei sabendo, né, e vendo isso de uma maneira muito veemente, com a verve própria do professor Afrânio, que é um homem que fala muito bem, né, em público. Eu vi de entrada a conexão entre o direito material e o direito processual. E eu nunca mais consegui me desvincular dessa ideia, sabe? Toda vez que alguém vem me falar de processo, eu digo, olha, o processo de direito penal se regem pelos mesmos princípios, legalidade, intervenção mínima e culpabilidade, né? Não vem me falar de outra coisa que isso vai dar problema, né? Me desencaixa a estrutura, né? Então, isso é também uma questão importante da gente ter em mente, né? Quando faz a denúncia, né? Você faz a denúncia falando de um evento, mas que também vai ter que ser demonstrado processualmente, né? Não é tão simples assim. Paulo, queria que, se possível, você comentasse também, nós estamos falando aqui desse aspecto atributivo, que é muito importante, e muito embora não tivesse sido tão explorado aqui no Brasil, como de um tempo para cá, na prática a gente verifica. Se a gente todo pegar dia, as né? Hã? Na prática está todo dia, né? Na prática está todo dia. Se a gente pegar a decisão da STJ antiga, a gente já vai ver, muito embora não tenha uma perspectiva dogmática, não tenha essa preocupação, mas a gente vê, o dolo não se extrai da mente do agente, e sim das circunstâncias. A gente cansa, isso aí, o STJ repete isso aí há anos. Né? Então, assim, e a gente ainda fica com... A gente não, mas muitas pessoas não se atêm para isso, e a doutrina fica nessas teorias aí, se perdendo nessas teorias, vamos dizer assim, que não leva a lugar nenhum para se construir ali vamos dizer assim, um processo e chegar a construção de um processo que chegue num resultado, vamos dizer assim,
mais democrático que seja e sem invasão, vamos dizer assim, porque você esperar buscar um dolo na mente do agente é por arbítrio. O que ocorre? Qual a relação que você vê em relação, por exemplo, ao aspecto da pena, dessa atribuição em relação à pena, principalmente naquelas circunstâncias que a gente trabalha muito, consequência do delito, entendeu? Que se atribui ali o agente, questões ali, porque o cidadão, vou dar um exemplo simples que a gente vai falar, mas o cidadão, a vítima aí era pai de família, então é mais grave, aí a pena vai lá para cima. Sendo que o agente, às vezes, sequer tinha conhecimento que a vítima tinha família. Essa parte de atribuição em relação à dosimetria da pena. Então, vamos lá. Isso é interessante de ter em mente o seguinte, da mesma forma, porque você tem razão na conexão que você fez, né? Do mesmo jeito que a gente tem elementos subjetivos que vão dizer respeito à imputação, né? Como é o dolo, como é o especial fim de agir, eventualmente, né? Nós vamos ter elementos subjetivos que dizem respeito à pena, né? Nós vamos ter, qual foi o motivo do camarada, qual era a personalidade do camarada, essas coisas vão aparecer lá na pena, né? A rigor, é tão sério esse problema que, como eu falei para vocês, o livro de introdução do Hassemer, ele vai falar do dolo ser a prova do dolo. Ele também vai falar da questão da pena. Ele propõe aquilo que ele chama de uma compreensão cênica do processo, dizendo que deveria ser, de lege ferenda, evidentemente, não está previsto, mas deveria ser previsto no Código de Processo uma separação entre a audiência que discute a imputação e a audiência que discute a pena. Porque ele diz que a prova que é produzida, ou que deve ser produzida para fins de imputação, não é a mesma prova que deve ser produzida para os fins da pena. Ele diz, terminou aqui, o cara está condenado, ok, então vai ter uma nova audiência sobre a pena. Que daí nós vamos ouvir outros indicadores que vão traduzir aqueles elementos que compõem lá o 59, né? Por exemplo, no nosso caso. Então, eu acho que isso é apropriado, de fato, porque do mesmo jeito que a gente faz afirmações categóricas sem saber a respeito dessa atribuição de dolo, a gente também faz afirmações categóricas sem ter certeza a respeito de questões de definição da pena, né? Tem uma passagem, eu estava tentando encontrar aqui, acabei não consigo encontrar, queria ver se conseguia mostrar para vocês, mas tem uma passagem do professor Vives, em que ele faz um comentário sobre o conceito de tipo no Belling, e que ele mais ou menos remete depois ao Wittgenstein, como sempre faz, mas numa passagem muito interessante, que ele diz assim, olha, enquanto nós ficamos perdidos em elucubrações intelectuais a respeito do elemento subjetivo do tipo, os práticos nunca tiveram nenhum problema. E é verdade, né? Então a gente olha, os caras na prática estão fazendo aquilo que o Marcelo falou. Há anos eles estão dizendo, não adianta você me falar o que está na cabeça do cara, porque isso não vai me convencer assim. Você vai precisar me convencer me mostrando elementos probatórios. Você vai precisar me convencer me mostrando circunstâncias, né? Porque é assim que funciona na prática. Então, o que ele está dizendo é uma passagem que ele faz a crítica à ciência. Eu não consegui abrir o livro aqui, enquanto a gente estava conversando, não consegui encontrar, mas depois eu posso até achar e mandar para vocês. Ele diz assim, a razão pela qual nós estamos fazendo essa busca do Santo Graal, essa pesquisa errada, essas perguntas sem sentido, essas discussões vazias, é porque nós temos pretensão de ciência. Nós queremos ser ciência, sabe? O direito quer ser ciência, mas, na verdade, o direito é uma praxis. O direito é uma prática, né? É a realização de algo prático. Resolver problemas sociais, controle social do intolerável. É isso que a gente faz com o penal, né? E a gente fica querendo transformar esse negócio em ciência. Então, é ciência, tem que ter conceitos, tem que ter critérios, tem que ter... Mas, peraí, gente. Ciência é algo que tem demonstração empírica. Como é que você vai fazer demonstração empírica do dolo? Tá maluco? Não dá. Entende? Então, essas coisas a gente deveria olhar para os práticos, verificar como eles estão fazendo e tentar ver qual é a base teórica que pode estruturar esse discurso prático. E é por isso que a filosofia da linguagem, por ser filosofia da praxis, vai resolver esses problemas, né?
Então, me parece que não é um acaso o fato de que a filosofia da linguagem tenha dissolvido os problemas filosóficos. Está na hora da gente, como jurista, capturar esse modelo e dissolver os falsos problemas jurídicos. Né? Isso. Muito bem. Adriano, alguma consideração? Não, é isso mesmo. Eu me lembrei aqui de uma passagem do professor aqui por Goiânia, se eu estiver equivocado, o professor me corrija, daquela, daquela questão que o senhor foi discutir com o professor Vives, né, sobre a questão do tipo mesmo, né, tipo de ação, que ele mostra, fala para o senhor. Na hora que você pega um inquérito lá, um caso, né? Como é que você faz? Você vê lá homicídio. Qual que vem na tua cabeça no primeiro momento, né? Foi mais ou menos assim. Eu cheguei lá e disse assim: olha, professor, eu fui até assim cauteloso, né? Ele era vice-presidente do Tribunal Constitucional, estava lá fazendo uma visita no Tribunal Constitucional. Não ia chegar perguntando, né? Chegar de uma voadora no lustre, né? Não é assim, né? Você chega, vai conversando, pede um autógrafo e tal. A hora que eu me senti à vontade, eu disse para ele assim: professor, a propósito, eu vi que o senhor fala em tipo de ação e não ação típica, né? E eu vi também que alguns discípulos do Weltzel, especialmente o Galás, eles falam em ação típica como uma unidade, que não é possível separar a ação do tipo, que tudo é uma coisa só. Então, quando eles falam de ação típica, o senhor fala em tipo de ação, tem alguma diferença entre uma coisa e outra ou é uma coisa só? Daí ele olhou bem sério para mim e disse assim: meu filho, você tem prática forense? E aí eu aprendi uma lição, sabe, Adriano? Eu aprendi a seguinte lição: quando você faz uma pergunta e o cara te responde com outra, a tua estava errada. Né? Sabe? Então, o cara me perguntou: você tem prática? Eu digo: tenho, eu sou promotor há 15 anos. Tal. Daí ele disse assim: bom, então quando chega um informe para você, o informe deles é o nosso inquérito. Né? Quando chega um informe para você e vai na capa escrito assim: furto. Você parte de olhar o furto e ver se aqueles depoimentos fazem sentido de furto, ou você vai primeiro olhar se tem ação ou omissão, se é um ato reflexo, se é né, enfim, um acidente, alguma coisa, para daí ver se é furto. Cara, e aí eu senti as orelhas crescendo, né, cara? Porque você começa a olhar para isso e diz: não, peraí, por que eu fui fazer a pergunta? Eu me expus, né? Eu expus a minha ignorância com a pergunta, né? Por isso que ele fez outra, para não ficar tão chato, um homem educado, né? Para me mostrar que, na verdade, é assim que a gente faz na praxis. Aliás, assim que eu faço, você faz e todos os colegas que estão assistindo a gente fazem. Pega o inquérito, está escrito, né? Homicídio. Porra, ele abre e vai ver se aquilo faz sentido de homicídio, faz sentido de outro tipo penal, ou faz sentido de nada, né? Ou não faz sentido nenhum. Depois é que ele vai ver se aquilo era um caso fortuito, um ato reflexo. Cara, primeiro, do tipo, para ver se faz sentido daquele tipo. Lembra que eu disse que o primeiro passo de análise do dolo, né, é qual é a praxis social a respeito desse tipo. Por que a gente começa por isso? Porque é assim que a gente começa na prática, não é? E é assim que a gente sempre fez. O mais curioso da filosofia da linguagem, e isso é uma coisa que aconteceu também comigo, eu gosto de contar essa experiência, que o meu primeiro contato com as teses do professor Vives foi uma aula do professor Carlos Martínez Burhan Pérez, de Direito Penal Econômico. E ele estava falando e cita isso e tal. E sabe qual é a minha sensação, rapaz? Eu era promotor há 15 anos já, né, quando fui fazer o doutorado. Aí eu escuto a aula do professor e digo: caramba, mas é exatamente assim que eu faço na prática. Faz 15 anos que eu faço assim. Eu não sabia que tinha uma base teórica para isso. E aí é que eu fui estudar a coisa. Então, eu acho que o fato de ter a experiência prática nos ajuda muito a entender as bases teóricas da linguagem, né? Agora, quando você consegue compreender essas bases teóricas, elas também te dão de retorno um reforço argumentativo muito poderoso para você sustentar essas bases práticas que a gente tem, né? Então, eu acho que é nessa conexão que reside a força principal desse modelo, né? Isso. Adriano, chegou aqui, tem mais alguma para a gente? Podemos encerrar? Chegamos no nosso horário. Para mim aqui não chegou mais nenhum questionamento, não. Um comentário, né, da Débora aqui no chat, que
sobre quando o professor fala sobre o subjetivismo e que temos que fugir dele, e aí tá vendo que o grupo acaba que as aulas, né, elas vão se conectando de algum modo, e essa ideia, aí ela diz que se recordou nós já tivemos mais de uma, né, das aulas sobre o standard de prova, né, e essa aproximação que deve ter, né, um penal do processo penal, muito importante. Isso aí. Então, tá bom. Então, tem alguma consideração final a fazer, professor, para a gente poder encerrar? Eu só quero agradecer aí a oportunidade, Marcelo e Adriano e os colegas, né? Dizer que eu estou sempre à disposição de vocês, né? Essa não é a primeira, não é a última. Espero que na próxima ocasião a gente tenha oportunidade de estar junto de verdade, né? Para poder interagir, porque sempre são... Você sabe que acabam sendo tão proveitosos os debates, quanto os debates que acontecem depois no restaurante, né? Eles são proveitosos também, né? Porque fortalece a relação da gente, a gente começa a fazer projetos, esses projetos, esse projeto mesmo aqui saiu de uma conversa, né, Marcelo? Ou seja, a gente sempre tem as conversas que vão projetando o nosso futuro e vão organizando coisas para a gente fazer em conjunto. Eu quero ser sempre considerado por vocês como um parceiro aí para as iniciativas acadêmicas que vocês tiverem. Muito obrigado, Paulo. Agradeço demais a participação. Foi uma honra tê-lo aqui conosco no nosso grupo e ter essa aula aí no nosso hall aí de eventos da Escola Superior, e espero em breve ter a sua presença aqui na nossa escola, aqui no MP Goiano. Tá bem? Muito obrigado, Beleza. Então, Adriano, obrigado pela participação. Obrigado a todos os nossos alunos aqui, Marcelo. todos aqueles que nos assistiram no YouTube. Valeu. Muito obrigado. Nos vemos no próximo evento. Obrigado.